Bom dia. Estão escutando? Estamos, pode começar. Não, eu negociei sem querer. Nada, me chama de Bill, sem querer. Bom Bater, dia. Bom dia. Estão me escutando? Estamos escutando. Pode começar. Era umas fotos. Oi, Bia. Bom dia. Estão escutando? Espero que sim. Nós vamos... Richard, estão ouvindo? Posso falar? Então, bom dia a todo mundo. É muito bom ver todos aqui. Hoje a mesa está cheia. Daqui a pouco o Richard vai dar uma voltinha com a câmera para a gente poder ver todo mundo. A gente tem mais de 20, 30 pessoas. A gente tem a alegria hoje de ter o Simrabat da Eva Sadoc. Eva Cohen Menashe. Foi uma... Sadoc é o nome do pai, eu já estou aqui fazendo confusão. Daniel Sadoc Menashe, pai da Eva e da Alice, Cohen Menashe. É a mãe é Alice Cohen Menashe, o pai é Daniel Sadoc Menashe, a irmã é a Sofia Cohen Menashe e a neném, finalmente, é a Eva Cohen Menashe. A Eva... O Richard vai mostrar a foto da Eva para todo mundo ver, que ela é muito fofa. Tá bom, já deu. Então, a gente vai começar hoje. é, a, a gente vai começar hoje falando da Paraxá de Kedoshim. A gente tem Bar e Bat Mitzvah hoje também? Não. Não. Ah, Infelizmente, hoje o Vitor não pôde comparecer. Não, felizmente, porque ele está de férias e está muito bem. O André também está muito bem, mas infelizmente não pôde comparecer. Então, eles me pediram para ajudar hoje na condução e ter o prazer de apresentar a Janete Erlich. A Janete é... Gente, vamos escutar. A Janete é foi professora da área durante anos e anos, professora de formação judaica no processo de conversão. Ela tem um conhecimento histórico, religioso, amplo, confuso, graças a Deus. Ela consegue cruzar inúmeras informações de várias fontes. E hoje vai falar para a gente da Paraxá Kedoshim. Vamos lá? Então tá bom. É um prazer ter vocês todos aqui. Bom dia. Eu, quando pedi para o Vitor para falar de Kedoshim, foi eu que pedi, foi por causa do profeta Amós. Agora, eu tinha me esquecido do Aharemot. Está dando para escutar? Eu tinha me esquecido do Aharemot,
que faz o conjunto com Kedoshim. E aí, né? Semana passada, a Hareimot, aí eu fiquei pensando, quer dizer, a relação dos dois, eu comecei a ficar muito, não pela primeira vez, mas que eu olhei com mais atenção as diferenças e as similaridades. Eu fiquei um pouco, eu vou dizer para vocês, eu estou só com pontos de interrogação na cabeça em relação a, inclusive ao tempo de um e de outro. O que a gente pode dizer que eu auferi é que, voltando para Hareimot, as, as coisas que são colocadas ali, depois você vê que a, tem uma diferença grande entre ritual e ética. Eu até fiquei um pouco perplexa, apesar de que a gente sabe que as coisas na Torá nem sempre têm uma ordem certa, mas botaram Hareimot depois Kedoshim juntas, mas eu estou na dúvida se é um e outro são da mesma época. Eu não sei se é uma dessas questões que a gente muitas vezes não sabe por que uma coisa está colocada aqui ou ali na Torá, a gente muitas vezes fica confuso, né? E aqui parece continuação, mas no tempo não me parece, me parece que Kedoshim é tão mais progressivo do que a Hareimot. A Hareimot fala de rituais e fala também de certas de leis de relações sexuais, de família, de casamentos, o que pode, o que não pode. Só que em Kedoshim desenvolve muito mais, inclusive em Kedoshim explica melhor e coloca os devidos castigos quando as coisas não vão de acordo com as leis. E a Hareimot, primeiro, toda aquela coisa de ritual e depois passa meio rapidinho por uma boa parte das leis que nós temos também em Kedoshim. Agora, depois também a gente tem que avaliar que colocaram, eu gosto muito dos profetas, colocaram mensagem do profeta Ezequiel em Ahareimot. Kedoshim, eles colocaram Amós, sendo que os dois são de tempos bem diferentes e situações diferentes. Uma coisa que a gente pode dizer dos dois profetas é que Ezequiel foi um profeta que escreveu quantidades enormes de mensagens, todo tipo de mensagens muito figurativas e também mensagens belíssimas de ética e de promessas, se as pessoas tem uma coisa muito uma mensagem que é muito conhecida, o Vale dos Ossos Secos, e quem frequenta a área há muito tempo, talvez os germanos, a prédica do Gretz, inesquecível, inesquecível, onde ele usa o Vale dos Ossos Secos, onde que Ezequiel diz que esses ossos secos podem renascer,
e o Gretz fez uma prédica sobre que, em relação à congregação, que o indivíduo pode renascer de acordo com a sua conduta ética. Nem todo mundo gostou na época, acharam que era uma crítica muito forte que ele fez, mas tem até num livrinho que nós temos aqui com prédicas dele. Enfim, isso é um exemplo de Ezequiel quando ele fala de ética, mas ele também fala aí figurativo, mas muito claramente de ética. Bom, botou-se Ezequiel, não, Amós, que nós temos na Haftarah Kedoshim, ele é muito apropriado para a Haftarah Kedoshim, porque a Haftarah Kedoshim é diretamente ética. Ela não é ritualista como eu não vou repetir aqui, agora nós fizemos semana passada sobre diversos rituais, e no final também tem certas questões éticas de casamento, como de relações sexuais. Só que em Kedoshim isso é muito mais explicado e tem mais uma diferença. Em Aharemot não tem os castigos, as transgressões. Quais são os castigos para as transgressões? Em Kedoshim tem, vai ser apedrejado, vai ser morto, vai ser expulso da congregação, etc. Outra coisa que fica muito mais clara em Kedoshim é a questão de que as pessoas são responsáveis, tanto num quanto outro, são responsáveis por, naquela terra que eles receberam de Deus, eles têm que cuidar da ética naquela terra, senão eles vão ser expulsos da mesma maneira que outros povos foram expulsos. Só que em Kedoshim coloca muito mais a responsabilidade das pessoas em torno daquele que transgrediu, que tomam, que tem que tomar as atitudes de sanção, né, de castigos, e em Aharemot não tem. É muito claro que aquela terra, o povo tem a responsabilidade nas duas de que aquela terra tem que ser santa, mas santa é uma tradução muito ruim, isso tem nas duas, mas santo é muito ruim tradução de Kadosh e Kedoshim. Kedoshim é assim, especial. Especial não que nós somos especiais, melhores que os outros, mas nós temos que nos comportar de uma maneira especial, de acordo com os ditames divinos. Tá? Então, isso tudo aí está em evolução, mas eu acho que Kedoshim é muito mais sofisticado do que a Hareimot. A gente pode falar eternamente, eu queria, quer dizer, eu só um instantinho falando, Ezequiel profetizou depois, na Babilônia, já falando do castigo de estar na Babilônia, e ele profetizou depois daquela história que todos nós gostamos, eu adoro a história da descoberta de Deuteronômio, na época do rei Josias. Amós falou bastante antes, uns 130, 150 anos antes, e profetizou em Israel.
Ele era de Judá, profetizou em Israel e depois foi expulso de lá. E a profecia dele é muito curta, mas é extremamente ética. Ela cabe muito bem nessa coisa de Kedoshim, na Parashá Kedoshim, que ele realmente não dá para a gente, eu sempre tenho a intenção de ler, mas não dá. Como ele fala de que as pessoas não devem enganar um não deve enganar o outro, isso tem nessa Parashá Kedoshim, bom, N coisas, não dá para eu, eu falar aqui. Então, eu não quero me estender demais. É, eu vou dar um exemplo, assim, de como, quer dizer, aqui nós temos, em Hareimot, nós temos coisas, a maior parte de Hareimot é sobre ritual, né? Mas tem coisas que já vêm, por exemplo, de não se alimentar de, 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 do sangue do animal, porque o sangue é vida. Isso provavelmente já é um ensaio, o sangue é vida. Depois nós temos um monte de leis sobre kashrut, de não misturar e tudo. Quer dizer, isso daqui faz parte. Aquele respeito à vida do animal. Tá? Aqui só se fala do sangue. Também se fala disso em Kedoshim, se eu não me engano. Agora, em Kedoshim, já que a Hareimot ainda é um pouquinho mágico, apesar de que existe essa preocupação de que a gente faça os rituais, todas as leis do ritual do templo, e é onde Deus está, mas ele ainda é mais próximo de tirar a magia da cabeça das pessoas do que em Kedoshim. Mas em Kedoshim fala de não praticar presságios, não acreditar, não entrar em contato com fantasmas e esse tipo de coisa. Quer dizer, também já consequência do que se falou em Ahareimot vai mais adiante. Mas, por exemplo, em Kedoshim, a gente fala uma coisa que é típica de Amós, também de Oséias, de falsificação de medidas. Tem, entre Amós e Oséias, Amós fala que explicitamente que as pessoas, os comerciantes enganam as pessoas nas medidas, tipo na feira, que nem hoje em dia na feira, tá? Igualzinho, ainda não aprendemos. Se alguém aqui é feirante, ainda não aprendeu. E sempre nos dois, repetindo: eu sou o eterno seu Deus. Eu sou o eterno seu Deus. Isso é, lembrando, olha lá, eu quero que vocês ajam de maneira ética. E agora, só rapidinho, porque não dá realmente, isso é só uma coisinha, a gente pensa muita coisa, mas dá para dizer pouca. Em relação à mulher que nós, repetidamente aqui nós falamos, tem uma coisa curiosa, que tem a lei de que um homem não pode deitar com outro homem, como se fosse mulher, alguma coisa assim, eu não me lembro agora como não diz nada sobre homossexualidade feminina. É óbvio que, se eles já estavam falando em homossexualidade masculina, é porque existia. Se existia masculina, existia feminina.
eu estou falando nisso não tanto pela questão, mas pelo seguinte, é típico, porque a gente está sempre com preocupação, mudando de assunto, a gente está sempre com preocupação de que as mulheres não são mencionadas nos seus direitos, as mulheres, para nós, parecem cidadão de segunda classe, na Torá toda. No entanto, eu acho que isso daí demonstra que as mulheres estavam tão à parte, a preocupação era muito masculina, as mulheres estavam ali na delas, e eu não sei nem se elas não estavam satisfeitas. Elas não Somos, trabalhando, tabu. mas eles também trabalham. Nessa época eles trabalhavam. Depois eles foram estudar. Não, Trabalho. não, os homens também trabalhavam. O trabalho rural era dos homens, tudo. Depois, na época do Talmud, que tinha muitos homens que não trabalhavam tanto, que estudavam. É outra época. Mas aqui já. Não, eu sei. Não, Se você Hoje, continuar falando isso, você vai ser expulso do pinhado. mas, por exemplo, a gente sabe de vários sábios que tinham profissões, manuais, sapateiro e não sei o quê, tá? Então, agora, não, o que eu queria colocar é que tem também fala aí do. Não quero ser muito claro, que ainda tem criançada, mas quer dizer, hoje eu já não sei. Uma vez eu fiquei muito atrapalhada numa aula, uma vez fiquei muito atrapalhada que um garoto entrou, o filho de uma aluna entrou na hora que eu estava querendo explicar o que era mamzer. Aí eu me atrapalhei muito. Ah, bom, enfim, a questão da menstruação. É uma coisa muito estranha a gente imaginar quando não se tem a explicação médica, mesmo a explicação médica, é uma coisa estranha, tá? Porque você tem controle sobre o teu corpo de tudo, menos da menstruação. Você não controla. Hã? Você controla? É mensal, é cíclica. É cíclica, você não sabe a hora que vai. E nem todo mundo é tão cíclico quanto ela está dizendo. Então, era uma coisa muito misteriosa e, por isso, era assustador. Eu acredito, e as leis em relação a isso, em relação aos homens, que eu não vou explicitar aqui, eu acho que acontecem por causa do mistério e da coisa estranha que era aquilo. E eu identifiquei também, vou terminar com isso, porque não dá realmente para a gente ir fundo. Tem uma lei em Kedoshim que um homem não pode casar com a irmã da mulher dele enquanto ela for viva, a mulher. Isso é um progresso que eles sentiram. Eu penso que a história de Raquel e Leia é uma história muito difícil e muito dramática. E pode ser que, por causa disso, eles tenham aqui já também evoluído para. E assim a gente evolui, é, no geral. Eu não. O que me fiquei com a pulga atrás da orelha é se realmente a Haremot e Kedoshim originalmente seria um atrás do outro. Eu acho que ali tem um gap de compreensão das coisas muito grande. Fica só nisso.
Obrigada, Janete. Parabéns. A Janete tem um conhecimento profundo e uma intimidade com o texto que é capaz de fazer cruzamentos, né, e até questionamentos sobre. Ah, o outro microfone. Sobre cruzamentos e ela traz uma visão muito rica porque ela já leu o texto, ela gosta muito da Haftará, né? Ela tem uma visão profunda dos profetas e está sempre questionando as traduções mais literais. Eu acho que esse grupo, o grupo aqui tem que andar para frente. A gente não pode ficar martelando no mesmo lugar todo ano. Então, eu queria chamar a atenção para uma coisa e vou passar a palavra para o Raul, que escreveu um texto maravilhoso na comunicação da área também. Também achei muito bom. Não, o Raul escreveu na comunicação da área sobre Sobre Kedoshim. Não, eu não vou falar nada, só queria fazer uma explicação para a Janete específico da ligação de Ahareimot e Kedoshim, ok? Porque essa explicação do Rabino Alejandro, você sabe que o Alejandro fazia um monte de piada, né? Então ele fala assim, são três parashot, Ahareimot, Kedoshim, Emor, em sequência. Isso quer dizer que depois de morto, todo mundo vira santo. Ahareimot, depois de morto, Kedoshim, santo, Emor, vai ser falado como. Então, do Alejandro. Então não dá para esquecer nunca. A ligação é essa, Janete. Por isso que não pode, se fizesse ao contrário, Kedoshim, Ahareimot, não ia funcionar. Janete, você vai... Janete, você vai me dar licença, você falou do profeta Amós, mas interessante, que mais me chamou a atenção não é isso, que Amós fala o seguinte: você não é para mim, ó povo de Israel, como os cuxitas. E aí fica uma questão meio séria, o que Amós quis dizer quando enunciou essa equação? Eu acho interessante que a coisa ela prossegue. Eu peguei um texto, acho interessante. A profecia de Amós proclama que Deus é o Deus de toda a humanidade e, como humanos, os filhos de Israel não são diferentes dos habitantes da África, cuxitas, ou da Ásia, arameus, ou da Europa, filisteus. A relação especial de Israel com o divino não decorre de qualquer capacidade ou raça inata, mas do seu compromisso histórico de conhecer e fazer a vontade de Deus. Eu acho que essa é a grande força da mensagem que Amós traz. Eu vou... Não faça como os cuxitas. Todo mundo tem a mesma capacidade de chegar a Deus. Todo mundo tem a mesma capacidade, mas o povo judeu foi o povo que, digamos assim, compreendeu primeiro as ordens divinas e que a gente tinha que acreditar num Deus só. Isso, porque quando a gente diz que os cuxitas e os outros povos são iguais, eles estão dizendo que todo mundo pode e deve chegar lá. Mas nós chegamos ou tentamos chegar enquanto outros povos ainda não entendiam.
Eu vou ler só um pedacinho do Plaut falando sobre isso e vou passar a palavra ao Raul. Mas quer. A tradução literal de Kedoshim, né, eu vou ser um pouco mais básica do que a Janete. A tradução literal de Kedoshim é santidade, então a gente está lendo na Parashá quais são as práticas que vão levar o povo judeu a uma posição mais próxima de uma existência ética afinada com os preceitos divinos. Então, o Rabino Plaut, ele fala o seguinte, que a ideia da santidade implica que o que fazemos das nossas vidas e o que fazemos nas nossas vidas. Ou seja, você tem ali um código disciplinar, mas não é só isso, ele não é suficiente. Uma sequência ritualística e de regras, digamos que é necessária, mas não é suficiente para dar conta desse alinhamento com os preceitos éticos divinos. E isso não importa somente o que nós fazemos como os indivíduos, nem para a sociedade, mas também para todo o cosmos. E a gente está num momento muito importante, né? Assim, momento histórico no Brasil, com essa questão do Rio Grande do Sul, né? Que é esse alinhamento com os problemas que vêm, digamos, da natureza, né? Com as chuvas, com as inundações, etc. E o que a gente vai fazer de ético em relação a isso? Um propósito divino percorre toda a existência. Podemos nos aliar a ele ou nos opor a ele. Ou talvez pior, podemos ignorá-lo. Esse capítulo culminante da Torá merece não somente leitura, estudo cuidadoso, mas também uma reflexão continuada sobre as suas implicações. Então, essa questão, né, que historicamente está refletida nas práticas sexuais, etc. Gente, menos bagunça. Nas práticas sexuais, etc., e aí envolve uma relação com um mundo muito mais amplo. E o Raul, a propósito disso, fez uma reflexão na comunicação da área, né, sobre o que é ser humanista e o que é ter essa relação com o universo maior. Se você pudesse falar um pouquinho. Primeiro, eu acho que a gente tem que... De quem é essa torta que a gente está comendo ali? É da família que fez... É do Simchat Bata, é isso? A gente tem hoje um Kiddush muito mais rico. Quem trouxe isso? Foram vocês? Não, né? Foram vocês. Agradecer para quem trouxe de qualquer maneira. Muito obrigado. E é sempre uma alegria. Agora, sobre esse negócio, Silvia, do humanismo, eu sou incomodado na questão de... o que você falou de o humanismo e o mundo maior, assim, é o nacionalismo e o mundo maior, né? Não é bem humanismo. Você só consegue chegar no outro através da tua cultura, através de você sendo você mesmo, né? Então, certo tem que chegar no outro, mas através de você, não se anular na maioria, não é isso. Isso não é chegar no outro. Mas não era isso que eu botei nesse texto, é a questão de que eu acho que a Torá é totalmente humanista, porque, como falou a Janete, ela é feita totalmente para o homem. O homem serve a Deus ao manter a dignidade do outro humano. Essa é não sei como é que explicar, mas é o truque da Torá. Assim, você serve a Deus, sim, mas como? Cuidando do outro humano. Entende? Então você fala, não, Deus não precisa... Não! Sem Deus você não cuida do outro humano. Entende? Essa é a ideia da Torá. E eu acho essa paraxá, ela é muito específica para isso. Eu sempre acho muito engraçado as pessoas que falam, não, eu sou judeu cultural, eu não sou judeu religioso. Eu não consigo entender muito, eu então humanista e não um religioso.
não consigo entender muito bem, porque a religião é a parte central da cultura, em todas elas. Então, você não pode ser cultural sem incluir a religião, e, ao mesmo tempo, é a religião judaica, é a religião eminentemente humanista. A gente não está aí descrevendo Deus, a gente está sempre descrevendo o homem. A gente evita descrever Deus. A gente não fala Deus cuida do mar, Deus cuida das árvores. A gente não fala isso. A gente, aliás, fala que isso é o que você não fala. Quando a gente fala do paganismo e tal, é isso. Quem cuida, é um Deus que cuida de alguma coisa muito específica da natureza. O judaísmo, Deus não cuida, você é o homem que tem que cuidar do outro. E do planeta também. Então, o judaísmo é humanista na essência, né? Eu acho. Eu vejo equilíbrio entre o homem e a Shem. Os próprios 10 mandamentos são 5 mandamentos de respeito a Shem e 5 mandamentos de respeito ao homem, né? É o equilíbrio entre o homem. O Shema tem Ve'ahavta et Adonai Elohecha, né? Então, que é diretamente a Deus. E em Kedoshim tem Ve'ahavta, Kedoshim ou Haremot? Acho que é Ve'ahavta Lereich Kamocha. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, com o mesmo Ve'ahavta. Então, são essas duas coisas sempre, né? Mas para você chegar no homem, Deus tem que fazer você chegar no homem. Você não consegue chegar no homem, no humano, sem passar pela ideia do transcendente. Não consegue. Você vê as culturas que tem por aí, tá certo? Não todas as culturas chegam no outro humano. Eu não li o que você escreveu. Ainda não. Eu tenho maior dificuldade. Além do mais, a minha filha está aí, já vai embora domingo. Mas eu não sei. Eu não sei se a gente não pode ser ético, se não poderia haver uma outra origem de pensamento para a gente ser humanista e para a gente chegar ao próximo de uma maneira ética. Eu acho que a nossa maneira, que a gente acredita que Deus, lá atrás, a gente formulou essa ideia que Deus nos ordena, eu achei que foi muito bom, extremamente, digamos assim, extremamente eficiente. Não que a gente siga tudo, mas a ideia foi eficiente. Mas eu não sei se não há pessoas que realmente não acreditam em Deus e que têm uma... Acho que essa questão é uma questão fundamental dentro da nossa cultura religiosa. A nossa do mundo. É a questão Aí fundamental. Eu vou responder a você, calma. Primeiro, evidentemente que tem pessoas que são absolutamente benéficas para a humanidade e tudo, e não acreditam em Deus. Isso não há problema nenhum, isso tem. Mas eu acho que o que a Torá fala não é isso. O que a Torá não é errado. O esquema da Torá vê além disso. Espera aí. É assim. Você pode, através de leis humanas, criar uma sociedade muito ética. Perfeitamente. Votar em coisas que são exatamente iguais à Torá ou até mais elevadas, sei lá. Você pode perfeitamente. O que você não pode garantir é a continuidade disso. Então, você vê na Alemanha nazista, sai de um regime democrático para chegar no regime nazista através da lei, porque a maioria reinava. Então, no momento que ele tem a maioria, ele consegue fazer o que ele quer. E você precisa de um poder moderador da maioria, tá certo?
que é Deus, que é a Constituição, talvez, que substitui Deus hoje na ciência política, que fala daqui para cima você não mexe, ok? Porque não está mais na mão do poder político, não está mais na mão do homem, tá certo? Então você tem, eu vejo, Janete, lendo a Torá, como assim, qual é o verbo, o verso mais relevante da Torá? Do ponto de vista político, eu acho que o verso mais relevante da Torá é aquele que fala: surgiu um faraó no Egito que não conheceu Yosef, que para mim quer dizer o seguinte: o faraó que conheceu Yosef, da geração de Yosef, absorveu esses imigrantes, certo? Deu um lugar para eles, ok? E eles estavam bem. Mas esse sistema não sustentou depois de algumas gerações de faraó. Chega um momento que vem outro faraó e fala: olha, não, essa ideia de que o estrangeiro é que nem a gente não é boa, porque o estrangeiro é uma ameaça. E é exatamente isso que está no comecinho de Shemot. O estrangeiro é uma ameaça. Então ele vai e desmonta o que aquele faraó anterior, que acolheu os de Israel, fez, certo? E a mesma coisa a gente viu acontecer na Alemanha. A gente viu acontecer na Espanha cristã. A gente viu acontecer em um monte de lugar. Peraí, em um monte de lugar. Então, eu vou acabar. Eu, Espanha é cristã, a Espanha é cristã. Mas, a Alemanha é cristã. certo, mas não por isso. É porque você não tinha o respeito a essa história. Não tinha o respeito a isso. A questão não é um ou outro. A questão é que se esse sistema, sem uma limitação, sem uma moderação divina, é sustentável com dignidade o tempo todo. Se você tem um negócio que só depende da votação dos homens, da vontade dos homens, até que ponto isso é sustentável para sempre? Você pode dizer que vai ser sempre, porque nós inventamos essas leis imutáveis, porque a gente inventou que foi Deus que mandou. Isso é formidável. Isso inibe que venha um governo e fala: agora não. Essa é a minha visão. Engraçado, eu vejo exatamente o contrário. Eu acho que sobrevive a lei de Deus enquanto os homens querem. E o que você está falando da Europa não era judaica, mas era religiosa. A Alemanha era fortemente religiosa, tanto os católicos quanto os protestantes. Só que chegou exatamente a hora que o homem deixou de lado isso tudo porque quis, não é que ele deixou de saber. E a mesma coisa em qualquer perseguição de qualquer povo contra qualquer povo. Deus está com a gente enquanto a gente quer. Eu vejo dessa maneira. Então, o controle é nosso. Você pode criar um sistema contra, mas continua aquele sistema sendo o ideal. Para você, para mim, mas para aqueles que montam um outro sistema, não mais. Vocês me permitem esse bate-papo de vocês? Eu tive essa mesma dúvida quando eu fui estudar Paraxá, e eu fui buscar no Rabino Soloveitchik, que ele define o homem científico, aquele para quem todo o universo é observação material do mundo no qual ele se insere. E quem é o judeu religioso? Aquele que escapa do mundo material, cujo universo real é o espiritual. Onde é que a gente pode se situar nisso, na minha maneira de ver? É que a finalidade da vida é, por um lado, distinguir entre o bem e o mal, e, pelo outro lado, a percepção da parte imaterial do ser humano. Eu acho que a gente, quando pensa um pouco nessa existência imaterial, eu acho que a gente foge um pouco desse todo dia e tem alguma coisa que é mais difícil de definir. É,
Eu queria tentar contribuir aqui um pouquinho, que a Janete, enquanto a Janete está pensando numa resposta. O Ricardo, não, mas o Ricardo já vai falar. Eu queria dizer o seguinte: 3 coisas. Uma, o que o Rabino Plaut fala é sobre as leis morais que estão explícitas em Kedoshim, algumas delas. Elas não são meras injunções ao conformismo. Então, nesse sentido, a lei não é para que você obedeça cegamente e faça sem pensar. Elas pedem um tratamento justo, humano e sensível para os outros. Os idosos, os deficientes, os pobres devem receber consideração e cortesia. O trabalhador deve ser prontamente pago. O estrangeiro, aquele que é diferente da gente, pode ser um imigrante, mas pode ser simplesmente uma pessoa que é diferente de você de alguma forma. Deve receber o mesmo amor que damos aos nossos concidadãos. A lei se preocupa não apenas com o comportamento manifesto, mas também com o motivo. Vingança e ressentimento são condenados. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes do judaísmo, no meu ponto de vista, é que, por mais que existe a Halahá, existem as regras, existe a lei, existe a mudança, né? A mudança prevista e possível nas práticas, nos comportamentos, etc. Mas é essa reflexão contínua, porque uma coisa é você dizer claramente, existe aqui uma situação que não pode ser ultrapassada. Qualquer um os 10 mandamentos, a Seret Brot, o respeite seu pai e sua mãe, o Shabat, matar, mas tudo tem um momento de inflexão e de mudança e até de que você precisa refletir se aquele bypass, se aquela ultrapassagem, ela é ética ou não. E eu acho que essa é uma contribuição fundamental, porque ela é menos dogmática. Para mim, esse é o grande diferencial. É que existe a regra, existe a lei, existem as referências, mas elas são não dogmáticas o suficiente que permitem que a gente reflita continuamente. Por exemplo, quinta-feira aqui você repete todo ano a mesma paraxá, mas todo ano tem uma coisa diferente. E eu acho que esse é o valor fundamental para mim. Eu acho que isso é o mais importante. Eu não sei se eu entendi, eu acho que eu entendi, mas eu não sei se eu vou repetir aqui. Ou se eu vou fazer um adendo. O que eu acho legal nas nossas leis, o que eu acho o máximo, é que quando você estuda essas leis, você lê aí, às vezes você se depara em situações que não são exatamente, principalmente no judaísmo mais livre, que é o nosso, você se depara com situações que não estão descritas aí, mas pelo fato de que você conhece essas leis, você você consegue adaptar o seu pensamento e saber como você deve se comportar em situações que não exatamente aparecem aqui. Isso que é o máximo no judaísmo. É para falar? Bom, primeiro, obrigado, Janete, pelos comentários. Obrigado, Raul, pelo texto no Ari News. Vou pegar só 2 coisas que foram faladas aqui. A primeira delas em relação à evolução, né, que você vê de Haremot para Kedoshim. Essa evolução, na verdade, existe de uma forma geral nos nossos escritos, né? Quer dizer, a Torá traz uma mensagem,
O restante do Tanar traz outra, na verdade, partes do Tanar traz outra. Se a gente for ver a questão de regras de conduta, né, a Torá está muito mais associada a fazer mitzvot ser recompensado, não fazer ser onerado por isso. Em relação ao universo dos Neviim, o universo dos profetas tem muito mais a ver com o comportamento e não necessariamente com práticas estritas de regras litúrgicas, né? E você chega a Jó, por exemplo, onde, na verdade, nenhuma dessas recompensas existe, ou seja, o comportamento humano independe, ou deveria independer, de recompensa. É necessário que seja dessa forma. E aí, vinculando isso, né, ao que você e o Raul estavam argumentando, eu não vou nem falar discutindo, porque eu acho que vocês estavam concordando, falando a mesma coisa de formas diferentes, mas a gente tem um grande desafio dentro dos Aseret Dibrot, nos 10 Mandamentos, né? Nós temos 9 enunciados impositivos e nós temos um enunciado que aparentemente não é impositivo, né? Todos eles nos dizem, todos os 9 nos dizem para fazer alguma coisa, mas o primeiro deles é uma declaração da existência divina, né? E quem declara isso, em princípio, é o próprio Deus, né? Eu sou o eterno teu Deus que tirou da terra do Egito. Né? Pois é. Então, no fundo, você pode ler, né, esses 10 enunciados, esses 10 enunciados como um conjunto, onde o primeiro enunciado é a premissa de todos os 9 que seguem. Essa é uma forma de ver. E você pode ver também, com o mesmo grau de importância, esses 9 enunciados impositivos como sendo aqueles que permitem a percepção do primeiro enunciado. Então, a meu ver, ambos, né, vocês dois estavam falando da mesma coisa e ambos estão contidos dentro da estrutura judaica da mesma forma. E a gente vai se relacionar com isso, seja de uma forma, seja de outra. Mais fundamental de tudo é que isso nos sirva de guia mestre para a nossa conduta, para que a gente possa seguir nessa direção. Então, se a gente vê de uma forma ou se a gente vê de outra, como premissa ou como consequência, eu acho que é menos importante. Gente, quer fazer? Dado o avançado da hora, eu acho que Sim, eu vou fazer uma propaganda. Eu me lembrei agora que eu trouxe, né? Que eu não sabia se a gente fica sonhando que vai ter tempo para ler alguma coisa do Amós, assim. Aí eu trouxe. E eu queria fazer uma propagandazinha, se eu me der licença. Que todo mundo tem Bíblia em casa. O problema é que nós, até há poucos anos atrás, nós não tínhamos uma Bíblia inteira, não é só a Torá, Bíblia inteira em português com o pensamento judaico. Eu tenho outras lá em casa. Eu uso só para comparar. Tem coisas nas Bíblias cristãs escritas de uma maneira tão diferente que a gente, digamos assim, é a crença sincera cristã, mas ela desvia o nosso pensamento da coisa original, assim como a Torá. É essa. Eu pedi licença aqui, porque quem escreveu foi quem traduziu essa Bíblia para português judaicamente, foi o Davi Gorodovitz, Zichrono Livraha. É muito importante as pessoas terem essa Bíblia em casa e não pensar que uma Bíblia cristã vai dar ao judeu a visão judaica.
Tem muitos, o que para nós seria equívocos. Para eles é uma maneira diferente de pensar. Não é caro, eu não sei quanto é, mas não é caro. Verdinho, Bíblia Hebraica. Davi Gorodovitz e o Jairo Friedman. A alternativa, Janete, é aprender hebraico e ler o original. Pois é, pois, a minha opção é inglês. Eu costumo dizer que meu Lashon Kodesh é inglês. Ela origina não do texto em hebraico, mas da Septuaginta. Então, ela origina do texto grego, que já é uma tradução. Então, já é Foi tradução de mudando, tradução de tradução. É. Quanto mais tradução tem, mais distante está. E a tradução tem que ser refeita a cada 20, 30 anos, porque a linguagem muda. Gente, dado o avançado da hora, já são 10 para as 10, a gente vai encerrar por aqui. Eu queria agradecer a presença de todos, em especial da família Menaché, Cohen Menaché, a, a, a Evinha, a Sofia, a Alice, o Daniel. A Evinha que já dormiu, ela achou interessantíssimo o evento matutino e está dormindo. Queria agradecer a todo mundo e agradecer também pelo maravilhoso enriquecimento do nosso café da manhã, que está muito bom. Sugerir que as pessoas venham, porque o café da manhã é uma delícia, além da discussão ser uma delícia. Me ocorreu aqui uma coisa que eu queria contar. Essa senhora aqui, a Ivone, a avó das crianças aí, ou de uma parte, pelo menos, das crianças, foi a primeira neném que eu visitei quando eu tinha uns 4 ou 5 anos. Fui com a minha mãe na casa da mãe dela. Neném tinha nascido depois da minha irmã. Foi ela. Quantos anos você tem, Ivone? 74. Então, eu tinha 6, eu ia fazer 6 anos quando descobri o fenômeno, assim, além da minha irmã, de neném nascendo. Estão falando sobre as primeiras. Tá, então eu queria falar só mais uma coisa complementando, é que eu tenho... Gente, só para a gente fechar a transmissão, Casaram em Frankfurt com o Dr. Lemler. gente, a gente sabe agora que a gente tem uma história aqui familiar enorme e adorável, e a gente quer continuar ouvindo, mas a gente vai ter que interromper a transmissão agora, tá? Eu agradeço a todos a presença, até quinta-feira que vem, e Shabbat Shalom a partir de amanhã, e tudo de bom. Muito obrigada a todos, e até breve.